Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, bom dia. Neste primeiro programa do ano, o Imóvel Class TV traz as tendências de arquitetura e decoração. O designer Ivan Andrade nos leva por uma visita a um dos seus projetos mais ousados. E ainda, Ano Novo Cores Novas. Veja quais são as apostas de tonalidades do mercado para 2013. Vamos falar também das perspectivas do mercado da construção civil para este ano. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. No primeiro programa do ano, o Imóvel Class TV vai ajudar você a se inspirar para as mudanças que a sua casa merece. O designer de interiores Ivan Andrade vai nos conduzir em uma visita a um dos seus projetos mais ousados. Uma casa na zona sul de Porto Alegre se apropriou das últimas tendências de decoração e tem elementos que vão marcar o ano de 2013. Eu acho que todo mundo deveria ter, de princípio, coisas básicas. Móveis bem bonitos, de época, trabalhados, maravilhosos, ou uma mesa de centro, um aparador, um balcão, lustres lindos de cristal. Pode ser bem moderno, não tem problema, que tenham aquela tendência ou do modernismo ou do antigo. Mas eu ainda prefiro o clássico que é para sempre. Então as pessoas tendo isso dentro de casa, o que é tendência, elas vão mexendo, vão virando, vão mudando. Então acho que para 2013, acho que o pessoal já está acordando para que a coisa fique diferente um pouco. Não usar o mesmo, as mesmas coisas, as mesmas que todo mundo está usando. E sim fazer com que mude assim, o tecido original diferente, um tecido bordado, um tecido costurado, de outra cor, uma cor forte, diferente. Aqui nesse local nós estamos numa residência onde tem uma tendência muito grande que é fazer com que os ambientes fiquem integrados, onde as pessoas circulam no ambiente sem ter paredes que atrapalhem, as pessoas conversam, passam pela cozinha, passam pelo bar, passam pela sala de jantar, fica interagindo com os amigos, os convidados e tudo sem ter uma interferência. Nós temos poltronas antigas, né, com um tecido de tigrinho, que se usa muito, está se usando bastante, isso dá um efeito dentro de uma residência de agradável, de terra, de bicho, de início, faz parte da vida de uma pessoa. E junto um quadro super moderno, né, do Brito Velho, que dá um espaço maravilhoso para o ambiente, pelo tamanho de parede, compondo com essa parte antiga e o moderno, né. Temos mesa de centro super moderna, um design com toda de espelho bisotado, os pés são de cristal, então ela dá um efeito suspenso. E ao mesmo tempo nós temos um puff divisor com capitonê, também ele não é antigo, mas o desenho dele lembra do antigo, com pé chip and die, com trabalho levemente dourado, e nós temos uma seda importada maravilhosa com a mistura da cor maravilha e o vermelho, que dá um boom dentro da sala, ele aparece bastante. No ambiente ao lado nós temos a mesma coisa, outra mesa de espelho, porque essa é um cubo limpo, mas nós temos em cima da mesa objetos maravilhosos, como as esculturas de pedra, né, e peças de murano. Então nós temos um peso e a coisa mais leve junto, que dá um equilíbrio. E sempre coloque livros de arte, alguma coisa a ver com história em cima da mesa, que isso dá um efeito de educação, de cultura dentro de uma casa. Nós temos duas poltronas ladeando um sofá que vem a ser o mesmo sofá do outro ambiente,
que é espelho um do outro, com a mesma cor, o mesmo desenho, mas nós temos duas poltronas de época, né, com patas de leão, que são poltronas raras de se encontrar hoje, mas com uma padronagem bem enlouquecida, fazendo uma brincadeira nisso aí, onde nós temos o encosto de lesar, imitando o crocodilo, os braços em pele preta, como se fosse um urso, e a estamparia da poltrona é toda feita à mão, ela é pintada e rebordada com detalhes em osso. Então, essa mistura com a peça antiga dá um efeito espetacular. Já é uma peça diferenciada, digamos, tendência. Outra coisa muito importante aqui no ambiente são os quadros, as obras de arte. Isso não se mexe nunca. A única coisa que pode mexer são as molduras. Com o tempo, pode trocar moldura. Hoje, a tendência do dourado está vindo em quantidade. Esse sofá aqui, que é um vitoriano, né, bem antigo, ele não é muito cômodo, mas é uma peça rara, maravilhosa, pelo seu torneado, tudo feito à mão, trabalhado. Então é um sofá de época, mas o que acontece? Colocamos um tecido super, super atual, moderno, que as pessoas adoram de paixão, são mandalas com muita cor, para dar aquele efeito espetacular. Aquilo que eu falo, uma coisa antiga com uma coisa diferenciada. Daqui a pouco a gente continua esse passeio para saber mais tendências para 2013. Com relação ao imóvel em construção, você precisa verificar junto ao registro de imóveis se está registrada a incorporação deste imóvel. E, além disso, é necessário que você tenha precauções com relação a verificar se a incorporadora é uma empresa que goza de conceito no mercado, no sentido de ser uma incorporadora idônea, no sentido de entregar os imóveis nos prazos estabelecidos e contratados. Você consegue perceber isso através da internet e através de consulta aos fóruns locais, porque geralmente as empresas que deixam de entregar os imóveis no prazo certo, elas têm ações nesse sentido, e até mesmo nos cartórios de títulos e documentos, onde há o registro de notificações às construtoras para que procedam à entrega dos imóveis. A taxa de velocidade de vendas de imóveis novos em Porto Alegre foi de 8,24% em outubro do ano passado, superior à registrada em setembro, quando atingiu 4,73%. Os dados são da pesquisa do mercado imobiliário, elaborada mensalmente pelo Sinduscom RS, que verificou o aumento também em relação a outubro de 2011. Para nos fazer um balanço do setor e nos falar das perspectivas do mercado da construção para 2013, nós conversamos hoje aqui no Imóvel Class TV com Guilherme Garcia Carneiro, que é diretor de Economia e Estatística do Sinduscom RS. Tudo bem, Guilherme? Tudo Seja jóia. bem-vindo. Obrigado. Bom, 2012 vai terminando com crescimento, então, para o setor? Na verdade, 2012 foi marcado por um ano de estabilidade no volume de vendas. Tá? Porto Alegre está vendendo hoje, nos últimos 12 meses, em termos de 7.700 unidades. Tá? Isso não é um crescimento real em termos de volume em relação ao ano passado. Houve, sim, um acréscimo nos lançamentos, tá? Em termos de 23%, 24% em relação ao ano passado. Tá? Até porque no ano passado a gente teve um represamento de algumas aprovações da Prefeitura que acabaram diminuindo um pouco o volume de lançamentos em 2011. Então, 2011 teve um aumento de vendas que não foi registrado em 2012, em compensação 2012 teve mais lançamentos, é isso? Em 2012 houve mais lançamentos e vendas equilibradas com 2011, em termos de volume, não preços. Bom, a taxa média dos últimos 12 meses de velocidade atingiu um número inferior de 2012, que é esse número que tu te referes, é isso? Sim, a velocidade de vendas de outubro foi 8,24%. Nos últimos 12 meses a gente fala próximo a 8%. O que significa isso? Que o estoque inteiro da cidade está girando próximo aí a 15, 16 meses. Isso é uma velocidade de vendas muito positiva, muito superior a que o mercado vinha trabalhando nos anos 2002, 2003, 2004.
né? Claro que nos anos de 2007, 2008, um pouco menos, 2010, foram anos onde as velocidades de venda foram muito boas, excelentes. Mas né? foi uma coisa muito atípica, né? Foram atípicas e eu diria até que, de certa forma, esse recuo é saudável, sustentável para o setor. Né? Quando a velocidade de vendas ela é acima de 12%, 13%, 14%, 15%, como a gente chegou a ver, o que significa isso na prática? O estoque da cidade ele é consumido muito rapidamente de oferta. Isso pressiona toda uma cadeia de fornecedores. Acaba por gerando maior problema de mão de obra, gerou, em parte, aqueles atrasos todos que a gente viu, principalmente uns 2 anos para trás, né? Já aumento de preço também. Aumento de preço também, né? Isso a gente pode conversar sobre, talvez por outras razões. Mas, enfim, uma velocidade de venda muito acelerada, ela acaba gerando um desequilíbrio também no setor, na cadeia de suprimentos. Né? E por que isso aconteceu? Essa estabilização, digamos. O que a gente percebeu, assim, até mais ou menos 2006, né, a gente percebia uma demanda muito reprimida, volumes de venda no Brasil, em Porto Alegre, muito aquém do que a gente percebe hoje em dia. Por quê? Era uma época que não se tinha um crédito tão longo, tão barato, tão farto, era uma época com inflação um pouco mais alta, era uma época com crescimento econômico do país menor, né? Então, todos esses fatores influenciaram muito que a construção civil se desenvolvesse. Né? A gente tinha garantias prestadas aos bancos não tão fortes como são hoje. Né? Isso fez com que os bancos também se tornassem mais confiantes para emprestar com mais agressividade. Né? O Brasil está longe de ter critérios responsáveis de crédito, não é isso que eu estou dizendo, mas os bancos hoje têm segurança jurídica maior para concessão de empréstimo, a gente tem visto há 25, 30 anos. Que é coisas que a gente não via no passado. Né? E o que deve acontecer agora, Guilherme? Deve se manter assim, estabilizado? Olha, o que a gente percebe, tá? 2012 foi um ano de mais acomodação econômica, a gente percebe até pelo PIB, por números que a gente tem visto. A economia não está crescendo tanto, nem tanto quanto nós esperávamos, nem tanto quanto o governo esperava. Né? E existe uma expectativa maior de crescimento econômico para o ano que vem. Né, muito impulsionado por essa queda de taxa de juros, que é muito expressivo esse movimento. Ninguém tem certeza do que isso pode levar para a economia, porque realmente é um padrão de juros, é um parâmetro de juros reais que a gente vê hoje no Brasil, que nunca vimos na história. Né, isso para o setor imobiliário pode ser transformativo. Né, uma taxa de juros real muito baixa gera uma procura muito grande, não só para moradia, um custo de oportunidade menor que levam as pessoas a comprar, mas também a demanda por investimento e a demanda por aluguel cresce bastante. Então a gente não tem certeza ainda do quanto isso pode influenciar o mercado imobiliário, mas com certeza em todos os lugares do mundo, em todos os momentos da história, quando a queda da taxa de juros real acontece da forma como está acontecendo hoje, isso para o setor imobiliário sempre é muito positivo. Mas o que a gente tem esperado? Um crescimento maior de vendas ano que vem, provavelmente na casa de 3%, 4% alinhado. Nesse ano, né? Já estamos em 5 de janeiro, né? Já estamos em janeiro. Verdade, para esse ano agora, 2013, né? Já se espera um crescimento aí talvez alinhado com o PIB, 3% a 4% maior de vendas, né? Muito alinhado com essa questão de uma economia mais pujante em relação ao ano passado, por razões de maior investimento público-privado, queda de preço de energia, que ajuda também a reativar a economia e principalmente para a queda de taxa de juros. Estamos conversando hoje com o Guilherme Garcia Carneiro, que é diretor de Economia e Estatística do Sinduscom RS, que está nos fazendo um balanço de 2012, projetando esse ano de 2013. A gente faz um rápido intervalo e já volta para conversar com ele.